E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, nós vamos falar hoje sobre amenorreia. O que é amenorreia? Vamos citar algumas causas de amenorreia, mas o principal é entender o que para vocês aí não passarem medo, não passarem susto e assim por diante, beleza? Então, bora pro vídeo. Queria, na verdade, pedir para vocês se inscreverem no canal, fazerem parte, ativar as notificações aí, já ajuda demais a gente a produzir os conteúdos, o canal crescer. Beleza? Então vamos pro vídeo de amenorreia. Pessoal, o que é a amenorreia? É basicamente a ausência da menstruação. Então eu queria trazer aqui basicamente rapidinho uma definição do que é menstruação, para vocês entenderem o que é a amenorreia, como a gente determina que a paciente tem uma amenorreia. Então eu vou ler aqui, basicamente eu selecionei, tem várias formas de definir o que seria uma menstruação, mas eu peguei uma classificação que é o que eu mais gosto, que eu dou em aula inclusive, que é uma classificação da Giudice, que é do New England. Ela é uma pesquisadora que mora na Califórnia, em Stanford, e ela tem várias definições de algumas coisas muito claras, e ela fez essa aqui, que é a seguinte: a menstruação é o final de uma série de eventos endocrinológicos, ou seja, a menstruação ela é coordenada por hormônios que o corpo faz. Existe uma série de cascatas ali, na verdade eu não vou dar aula sobre ciclo menstrual, mas é o finalzinho de uma cascata de hormônios coordenados por um sistema chamado de hipotálamo, hipófise, ovário e útero. Na verdade é um sistema que está envolvido em 4 regiões principais do corpo. O hipotálamo, o sistema límbico, produz um hormônio chamado de GnRH. A hipófise produz vários hormônios, mas a hipófise anterior ela é responsável pelo FSH e o LH, o ovário pelo estradiol e pela progesterona, e o útero basicamente é um órgão-alvo dessa cascata de hormônios. Então é coordenado por um sistema chamado de hipotálamo, hipófise, ovário, útero, que determina uma série de modificações fisiológicas. Olha que interessante. Todas as modificações que o ciclo produz, elas são fisiológicas, apesar de algumas saírem ali do controle e causarem TPM, assim por diante, mas são umas modificações fisiológicas no organismo visando prepará-lo para uma possível gestação. Então, o que é a menstruação? É o final de um evento, é o sangramento coordenado por um sistema hormonal, basicamente responsável por preparar o útero para esperar uma gestação, beleza? Bom, aqui vem o primeiro ponto. Quando falha a menstruação, todas as pacientes que têm amenorreia, o primeiro ponto que deve ser excluído é gravidez, gestação. Isso todo mundo precisa entender, porque aí você consegue definir se essa é uma amenorreia obstétrica ou se essa é uma amenorreia ginecológica. O que a gente vai falar aqui no vídeo são as amenorreias ginecológicas, porque as obstétricas a paciente simplesmente está grávida, isso é fácil de fazer o diagnóstico. Então a paciente na gravidez ela entra em amenorreia, ela entra no ciclo gravídico puerperal. Joia? Bom, a segunda coisa que a gente determina, isso é uma coisa importante, a gente sabe que o ciclo tem duração, ele tem fluxo e tem intervalo. Então duração é quantos dias a paciente fica sangrando. A senhora tem quanto tempo de duração de menstruação? O ginecologista não pergunta dessa forma, mas ele fala quantos dias a senhora fica sangrando. Doutor, eu sangro 4, 5 dias. Esse é o sangramento dela. O fluxo entre 30 e 70 ml, e o intervalo, ele basicamente pode durar ali entre 15, 16, 17 dias nos ciclos bem curtos, até 28, 35 dias. Fora este período de 35 dias, ele dificilmente será um ciclo fisiológico, tá bom? Bom, existem ciclos que são a cada 60 dias, a gente chama de opsomenorreico. De novo, os nomes não precisam gravar. E os hispaniomenorreicos, basicamente, eles estão até 90 dias. Então aqui vem a segunda definição da amenorreia ginecológica. A amenorreia é a ausência de menstruação acima de 90 dias, principalmente em pacientes que têm ciclo menstrual regular. Tá bom? Então acho que esse é o primeiro ponto. A amenorreia tem que ter um período prolongado, porque algumas pacientes elas menstruam a cada 50 dias. Isso não é considerado uma amenorreia. Se a paciente passa, por exemplo, de 90 dias, caracteriza-se a amenorreia. Beleza? Então já definimos o que é a ausência de menstruação por um período acima de 90 dias. Quando está um período abaixo disso, você classifica de forma diferente. E agora a gente vai ver qual é o impacto que tem na fertilidade, quais são as principais causas e riscos. Combinado? Bom, impacto na fertilidade. É verdade que as pacientes que têm amenorreias ginecológicas são inférteis? É muito próximo da verdade.
tá bom? Porque toda paciente que está em amenorreia, por definição, ela não está ovulando. Ou se ela está ovulando, alguma coisa dentro do útero está fazendo com que ela não tenha sangramento menstrual. Então as causas uterinas e causas ovulatórias, elas são distintas, mas vamos considerar que a paciente que não está menstruando não está ovulando. Isso diretamente impacta a fertilidade. Se a paciente não está ovulando, a paciente não engravida. Principalmente nas pacientes que têm ciclos menstruais regulares, não teve nenhuma injúria, não teve nenhuma curetagem, não teve nada. Em um momento para o outro, ela começa a ter uma irregularidade menstrual, começa a ter algumas alterações e entram em amenorreia, tá bom? Beleza, a gente já definiu o que é, a gente falou que de fato impacta na fertilidade não só a amenorreia, mas também as irregularidades menstruais. Todas as irregularidades menstruais devem ser pesquisadas pelo ginecologista para saber o que está acontecendo. Combinado? Bom, agora a gente vai falar um pouco também das principais causas. Então, primeira causa, a gente já falou, gravidez que deve ser excluída. Segunda causa da amenorreia, a menopausa. A menopausa é um período que a paciente entra em amenorreia. Bom, a gente sabe que a população tem uma idade média para entrar na menopausa ou para ter uma amenorreia. Então, se a paciente está neste período, fácil de interpretar, inclusive porque é um período com vários sintomas que a paciente está tendo uma amenorreia por falta de menstruação, ali por falência do ovário, o ovário parou de funcionar, o paciente não tem menstruação. Então, as causas obstétricas, as causas ginecológicas, ou desculpa, a falência ovariana típica da menopausa. Bom, vamos falar agora de algumas outras causas que são doenças que podem causar a ausência da menstruação. Então a gente já falou que de fato impacta a fertilidade, tem que pesquisar por que está acontecendo para descobrir a causa. Agora vamos falar as principais causas e a gente acaba com o vídeo. Combinado? Bom, ponto importante, a hiperprolactinemia. O aumento da prolactina, ele é um potente inibidor da menstruação. Lembra que a gente falou, tem até vídeo aqui no canal, vocês podem procurar, que a paciente que está amamentando, ela entra em amenorreia, porque a prolactina entende que a paciente está amamentando, que não está no momento dela engravidar, bloqueia a menstruação. Então, dá para entender por que as pacientes que estão amamentando não menstruam, a paciente está em amenorreia. Segundo caso que eu separei aqui, a amenorreia da atleta. Pessoas que fazem muito exercício, os atletas de esporte competitivo, de alto rendimento, a grande maioria dessas pacientes entram em amenorreia, param de menstruar, o que a gente chama de amenorreia da atleta. Basicamente por dois motivos principais, porque ela não tem muita gordura para produzir o hormônio, ela não tem substrato, então as pacientes muito magras, muito musculosas, entram em amenorreia às vezes porque não tem gordura para produzir os hormônios. E o segundo ponto, na verdade, que é o mais importante, ela tem tanta endorfina, ela tem tanta marcador ali neurológico do benefício que o esporte causa, esses são potentes inibidores da menstruação. Então, por que um hormônio que causa alegria, que dá prazer, por exemplo, como a endorfina, causa a amenorreia? Porque imagina que você está expondo o seu corpo a um exercício físico extenuante. O corpo entende que ele tem que parar de sangrar, porque isso vai fazer sentido ali, porque pode ser que você esteja numa reação chamada de reação de luta ou fuga. O corpo ele tem uma série de eventos fisiológicos que eles preparam para você para a sobrevivência. Então, se você faz um exercício físico extenuante, o corpo está entendendo que ele não pode menstruar naquele momento. A amenorreia do atleta. Terceiro caso, o ovário policístico. O ovário policístico é muito comum pacientes ficarem 6, 8, 10 meses sem menstruar. Esse é um problema ginecológico, ovariano, principalmente, uma endocrinopatia mais comum do ovário, que causa amenorreia em algumas situações. Combinado? Bom, existem classificações chamadas de tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de alterações do eixo que causam distúrbios ovulatórios e irregularidades menstruais, principalmente a amenorreia. O tipo 3, por exemplo, é a falência do ovário, mulheres na menopausa. O tipo 2 é o ovário policístico. E o tipo 1 são as amenorreias hipotalâmicas, que são alguns casos mais médicos. Eu acho que vai ficar muito técnico aqui, talvez não fique tão atraente esse vídeo. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram aí de um vídeo sobre a ausência de menstruação, algumas principais causas, se ficou qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, a gente tenta responder todo mundo. A gente sabe que esse é um tema muito técnico, mas é um assunto que a gente gosta, então não tem muito como fugir, por isso que a gente grava esses vídeos. Pessoal, se inscreve no canal, considera se inscrever no canal para ajudar a gente, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.